Bom dia a todos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo, meu irmão e minha irmã. A mensagem de hoje tem como tema a importância do quebrantamento. E nós vamos abrir a palavra de Deus no livro do profeta Isaías, capítulo 57. Eu vou ler aqui o versículo 15. Porque assim diz o alto e o excelso, que habita na eternidade e cujo nome é santo. No alto e santo lugar habito, e também com o contrito e humilde de espírito, para vivificar o espírito dos humildes e para vivificar o coração dos contritos. Nós sabemos que muitos cristãos, embora aparentam ser espiritualmente prósperos, têm o coração vazio, duro e necessitado, como Naamã. Naamã, por ser o comandante do exército sírio e um homem capaz e respeitado, aparentemente tinha uma vida tranquila, exceto pelo fato de ser leproso. Ele desejava ser curado, mas não queria abrir mão do seu orgulho. O profeta Jeremias compreendeu que Deus se importa com o coração e que se este estiver doente, todo o corpo padece. De maneira incansável e persistente, ele falou sobre as questões do coração. Deus lhe concedeu discernimento para enxergar além da vida religiosa cheia de formalidades do povo israelita. Jeremias sondou o coração dos seus conterrâneos e o trouxe à luz. Então, clamou para que vissem o que Deus estava enxergando. Exteriormente, os judeus, o povo escolhido de Deus, eram profundamente religiosos. Todavia, Jeremias proclamou que eles haviam desviado o seu coração do Senhor que os redimira. Mas este povo é de coração rebelde e contumaz. Capítulo 5 de Jeremias, versículo 23. Os judeus do Antigo Testamento realizavam fielmente inúmeros rituais de purificação cerimonial. Contudo, Jeremias compreendeu que a lavação do corpo tinha a intenção de ser apenas uma representação da pureza do coração e, portanto, instigou os seus conterrâneos. Jeremias 4,14 diz: Lava o teu coração da malícia, ó Jerusalém. Embora Deus tivesse revelado a si próprio, bem como sua lei, ao povo israelita, o coração deles era duro e se tornaram insensíveis à palavra do Senhor. Jeremias 16,12 fala: Eis que cada um de vós anda segundo a dureza do seu coração maligno, para não me dar ouvidos a mim. Desde o início do Novo Testamento, vemos o Senhor Jesus, o profeta definitivo de Deus, retornando a esse tema ecoado nas páginas do Antigo Testamento. Durante seu ministério terreno, Cristo trouxe transtornos ao sistema religioso dos seus dias. Isso porque ele não ficava impressionado com o que os homens estimavam e insistia em expor o que havia no íntimo de cada um, pois era isso o que realmente importava. Jesus encarou os princípios religiosos da sua época e os confrontou com o fato de que estavam obcecados em manter as aparências e ter um bom desempenho, enquanto seu coração se achava vazio e corrompido. Certa vez, os discípulos pediram que Jesus explicasse por que ele havia sido tão duro com os fariseus. Cristo afirmou que aqueles homens se dedicavam a lavar as mãos antes de comer, para que não se tornassem impuros, de acordo com o cerimonial, mas se esqueciam da corrupção que havia no seu coração. Vez por vez, Cristo retornava à questão do coração. Não era importante se os homens circuncidavam o corpo e davam dízimo de tudo o que possuíam, até mesmo das ervas mais corriqueiras. Não era significativo se lavassem as mãos todas as vezes antes de comer e conseguissem também citar a lei de cor do início ao fim. Pouco importava
se guardavam fielmente todas as festividades, os períodos de jejuns e todos os sábados. Era irrelevante se todos se consideravam cristãos devotados. Se o coração deles não era reto, eles estavam errados. Jesus veio para nos purificar e nos transformar de dentro para fora, pelo poder da sua morte e da sua ressurreição. Mas o que é quebrantamento? Deus tem dois endereços. Deus habita na eternidade, no alto e santo lugar. Mas a Bíblia afirma que Deus tem outra morada, com os abatidos e contritos. De que tipo de pessoa Deus se aproxima? Que tipo de pessoa ele resgata e liberta? Ele se sente atraído por aqueles que têm um espírito quebrantado e contrito. Por exemplo, o Salmo 51 apresenta a oração emocionada escrita pelo rei Davi, depois de ter cometido seu grande pecado, que envolveu Batseba. Ele se deu conta de que não havia nada que pudesse fazer para alcançar novamente o favor de Deus. Davi compreendeu que Deus não estava buscando atos religiosos, nem um comportamento penitente. A única oferta que ele quer realmente é um coração humilde e contrito, como está escrito no versículo 17. No seu primeiro sermão, Jesus também abordou esse tema e disse, Mateus 5,3, Bem-aventurados os humildes de espírito. Jesus estava falando como experimentar a verdadeira alegria. Reconhecer é estar espiritualmente destituído e falido. Eles sabem que não podem sobreviver sem a misericórdia e a graça de Deus. Por causa da sua necessidade, buscam o Senhor. E pelo fato de fazerem isso, Deus derrama sobre eles as riquezas do seu reino e aviva o seu coração. Se não nos aproximarmos de Deus através do quebrantamento, nunca teremos uma experiência de avivamento. Há conceitos errôneos sobre o quebrantamento. Alguns acham que quebrantamento significa estar o tempo todo triste ou pesaroso. Pensam que tem que viver constantemente cabisbaixos. Na verdade, o quebrantamento traz libertação e produz um senso de gozo e de paz. Outros pensam no quebrantamento como sendo uma atitude introspectiva e mórbida. Pobre de mim. As pessoas apressadamente se rebaixam e não conseguem alcançar nenhuma afirmação ou estímulo genuínos. A falsa humildade e a introspecção mórbida são, na verdade, o oposto de quebrantamento, pois revelam uma preocupação com o ego e não com Cristo. Para muitos, quebrantamento traz a imagem de derramamento de lágrimas, uma experiência profundamente emocional. Essas pessoas derramam lágrimas em abundância e nunca experimentaram o quebrantamento. Muitas pessoas pensam que o quebrantamento representa tragédias sofridas na vida, mas isso não é verdade. O que é o quebrantamento genuíno? Quebrantamento não é sentimento nem emoção, mas uma escolha, um ato de vontade, ou melhor, um estilo de vida. Verdadeiramente é um modo de vida em que concordamos com Deus a respeito da verdadeira condição do nosso coração, da maneira como ele reconhece essa realidade. Em outras palavras, quebrantamento é o rompimento da nossa vontade pessoal e entrega absoluta à vontade de Deus. Contrição é uma palavra usada no Antigo Testamento para expressar o quebrantamento. Essa palavra indica que algo foi esmagado em pedaços pequenos até virar poeira. Deus quer quebrar a nossa vontade pessoal. Além disso, o quebrantamento requer deixar de lado a alta confiança e a independência de Deus. A pessoa quebrantada não confia em justiça própria ou por suas obras, mas se coloca em dependência de graça e misericórdia de Deus.
Cristãos com corações quebrantados são aqueles receptivos à palavra de Deus. O quebrantamento na vida de uma pessoa tem uma visão vertical e outra horizontal. Em primeiro lugar, a pessoa age com sinceridade e humildade diante de Deus. Em segundo lugar, a pessoa quebrantada perante Deus também será humilde e quebrantada diante das pessoas. E assim, nós poderemos viver e desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus. E que possamos a cada dia buscar e buscar um quebrantamento verdadeiro e genuíno, em nome de Jesus. É momento de oração. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, neste momento nós colocamos-nos inteiramente nas suas mãos. Verdadeiramente entregamos a Ti a nossa vida e principalmente o nosso coração. Não queremos fazer aquilo que seja exclusivamente a nossa vontade, mas queremos obedecer totalmente, integralmente ao Senhor. Que o Senhor venha nos ajudar a cada dia saber a sua vontade para que possamos agir segundo ela e que possamos verdadeiramente ter um coração genuíno, um coração quebrantado e que sejamos, tal como Davi, homens e mulheres segundo o coração de Deus. É o que eu peço, em nome de Jesus. Glória a Deus. Pastora Fátima, da Igreja Evangélica Apostólica Poder de Cristo. Que a paz de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, esteja contigo. Amém e graças a Deus. Glória a Deus.